matéria 8 qualidades do caráter de Cristo. Espero que você aprenda muito nessa matéria, se dedique, faça os quiz, faça as dinâmicas que tiverem que ser feitas. Aproveitem essa matéria ao máximo para você crescer, conhecer mais a Cristo e fazer a vontade de Deus, ok? Então vamos lá começar a nossa aula. Mas antes de começar a nossa aula, de nós falarmos as 8 qualidades do caráter de Cristo, quero fazer 2 perguntinhas para você, para a gente revisar alguns assuntos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos 8:29. E lá em Romanos 8:29, eu queria que você respondesse o que você acha que Deus quer dos seus filhos. O que Deus quer dos seus filhos em Romanos 8:29? Lá você vai ver que Deus quer que os seus filhos se tornem semelhantes a Cristo cada vez mais. Outra perguntinha. E onde nós podemos encontrar como é Cristo? Onde nós podemos ver como é Cristo? Nós podemos encontrar os caráteres de Cristo, as qualidades de Cristo, como é Cristo, como Cristo age na Palavra de Deus, na Bíblia. É lá que nós encontramos essas características de Cristo, é lá que nós encontramos os princípios que devemos seguir, os princípios que nós devemos praticar para que a nossa imagem se torne uma imagem semelhante à de Jesus, ok? Eu queria que você refletisse agora uma questão. Será que nós, como cristãos, o nosso sucesso na vida cristã, o nosso sucesso espiritual, ele acontece por acaso? Do nada, assim, você está vivendo a sua vida sem tomar decisões nenhuma e, puf, o sucesso na sua vida espiritual, na sua vida cristã acontece. Você acha que é assim? Com certeza não. O nosso sucesso, o nosso êxito na vida espiritual, na nossa vida com Deus, não acontece por acaso. Isso é um resultado, o nosso sucesso é um resultado dos princípios da Bíblia que nós colocamos na nossa vida. E o que acontece? Quando eu e você pegamos os princípios bíblicos, colocamos na nossa vida, nós passamos a nos parecer cada vez mais com Cristo. Então, quando eu pego os princípios bíblicos, coloco na minha vida, eu passo a parecer mais a imagem de Cristo. Ou seja, eu estou mudando de dentro para fora. Entenderam? Existe uma mudança em mim. Essa mudança faz com que eu me pareça cada vez mais com Cristo. Ok? É mais ou menos assim, ó. Na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, quando nós tomamos uma decisão baseada no meu eu, na minha natureza terrena, isso faz com que eu me afaste, a minha imagem se afaste da imagem de Cristo. Isso cria confusão. Entretanto, quando eu tomo decisões no meu dia a dia, quando eu tomo decisões nas circunstâncias da minha vida, baseadas nos princípios de Deus, eu vou me conformando à imagem de Cristo cada vez mais, ok? Agora você pode perguntar, e quando eu estou passando dificuldade? Porque vocês sabem, né, que é muito fácil nós tomarmos decisões para que a nossa vida se pareça mais com Cristo quando tudo vai bem, quando não tem problema, quando não tem tribulações, quando está tudo bem financeiramente, quando nós não passamos por nenhuma dificuldade, é muito fácil a gente se tornar a imagem e semelhança de Cristo nas nossas atitudes. Entretanto, é muito difícil quando tem tribulação, quando tem dificuldades, quando estamos doentes, quando estamos passando por necessidade, tudo se torna muito mais difícil. E o que Deus quer da gente? Deus quer que a gente faça nós nos parecermos com Cristo apenas quando tudo vai bem? Não. Deus quer que nós se tornamos a imagem e semelhança de Cristo quando tudo está bem e quando está tudo mal na nossa vida. Então, na nossa vida geral, não é só quando as coisas estão bem, mas sim quando estiverem ruins também a nossa vida. Então, eu falei no começo que nós tiramos esses princípios que nos tornam parecidos com Cristo da Bíblia, certo? E onde que nós encontramos esse texto? Onde que eu procuro esses textos?
São muitos os textos, são vários os textos, são vários locais que tem. Mas nessa aula que vocês vão ter agora, nós vamos basear em Mateus 5, do 3 ao 10, que é o famoso as bem-aventuranças. Então nós vamos estudar as 8 qualidades do caráter de Cristo baseado nesse texto. É um resumo das qualidades de Cristo. Tem muitas outras em outros textos, em outros livros, além de Mateus, na Bíblia, mas nós vamos estudar especificamente nesse texto, ok? Espero que você aprenda o máximo possível nessa matéria, que você aprenda as qualidades de Cristo e coloque essas qualidades na sua vida, que assim você se torne mais parecido com Cristo. E agora vamos para a nossa primeira qualidade das oito que nós vamos ver do caráter de Cristo. Bem, você viu aí um pequeno resumo do que a gente vai aprender com Lázaro. E a gente vai agora para a nossa primeira bem-aventurança, que também é a nossa primeira qualidade do caráter de Cristo. E a primeira é pobre de espírito, tá? Pobre de espírito. Olha só o que está escrito lá em Mateus 5,3, que é onde aqui começa as bem-aventuranças, tá? Eu vou começar a ler. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Olha como é que ele começa o versículo. Ele começa falando bem-aventurado. A gente pode trocar esse bem-aventurado por felizes também, tá? Porque ele está falando de felicidade, né? Felizes os pobres de espírito, porque deles será o reino dos céus. Isso pode causar uma estranheza, né? Um pouco de mal-estar, porque está falando de pobre, feliz, né? Geralmente a gente não consegue associar um pobre feliz, né? Mas no texto grego traz isso mesmo, traz pobre de espírito, né? Aí a gente vai ver um dicionário bíblico grego agora que vai explicar o que é esse pobre de espírito no grego, tá bom? Muito bem, agora nós vamos para o nosso dicionário de palavras bíblicas gregas. E a primeira palavra que eu vou querer que você anote aí é a palavra tokos. Essa é uma palavra grega que possui 3 sinônimos que eu vou te falar agora. O primeiro deles é reduzido à pobreza, mendigância e que pede esmola. Número 2, desamparado, impotente para realizar o objetivo. Na maioria das vezes é aquele tipo de pessoa sem muitas aquisições na vida, sem marcos, assim, que deixa a pessoa relevante mesmo na sociedade. E número 3, pobre, indigente. Você pode estar raciocinando um pouco aí, e se você juntar tudo isso que eu te falei aqui, você provavelmente vai chegar na palavra pobre, ou seja, uma pessoa que não conseguiu muitas aquisições na vida, sendo elas financeiras ou não. Muito bem, nós vimos que essa palavra pitorros significa o quê? Pobre, né? A pessoa pobre, ela é o quê? Ela é dependente, ela depende de outras pessoas, né? E isso também se relaciona ao nosso pobre de espírito. Porque nós somos pobres de espírito quando nós entendemos que nós dependemos de Cristo, de Deus também, certo? Pobre de espírito é aquela pessoa que entende que precisa do Senhor, precisa da sua graça e do seu perdão, tá bom? E o pobre também reconhece que sem Deus ele não é nada. Sem Deus ele não consegue ter uma vida plena, ele não consegue ser feliz com o que ele tem, com o que ele faz, não consegue ser feliz plenamente com a sua própria vida. Aquele que conhece a sua condição de total necessidade de Deus, esse sim também é um pobre de espírito. Tá, nós vimos o que é ser pobre de espírito. Agora eu vou dar 5 coisas que não é ser pobre de espírito, tá bom? E a número 1 é inferioridade, tá? Você se sentir inferior às outras pessoas, na verdade você se achar inferior a todo mundo, isso não é ser pobre de espírito, tá bom? Isso é outra coisa, tá? Outra coisa que não é ser pobre de espírito, uma pessoa que se odeia, a pessoa que odeia a si mesma, né? Um exemplo, aquela pessoa que se odeia por não conseguir fazer algo ou por não conseguir deixar de fazer algo, tá? Isso não é ser pobre de espírito.
Outra coisa que não é ser pobre de espírito é passividade, aquela pessoa que é passiva, que na verdade essa pessoa passiva é aquela que não quer ter briga, não quer, não é nem perder tempo, mas não gosta de conflito. Ela prefere assumir que está errada mesmo não estando errada do que defender o seu ponto de vista, tá? Isso daí é uma pessoa passiva e isso não é ser pobre de espírito. E a próxima coisa é ser pobre financeiramente, tá? Sem dinheiro. Isso também não é ser pobre de espírito. Isso é só ser pobre mesmo, sem dinheiro, tá? E a nossa última é achar que pode sem Deus. Ou seja, achar que pode fazer algo sem Deus. Achar que não precisa de Deus, que não tem necessidade de Deus na sua vida. Eu sou autossuficiente, eu consigo fazer tudo do meu jeito, tá? Isso daí não é ser pobre de espírito, isso daí é ser orgulhoso, que é outra coisa, tá bom? Bom, vamos lá. E para você ser pobre de espírito, você precisa tomar 3 decisões. Eu acho que você chegou a ver na semana passada na meditação do Palavra Fest. São 3 decisões e a primeira delas é submissão voluntária a Deus. Você precisa se submeter voluntariamente a Deus. E o que é isso? Deus quer que você o obedeça. E pobre de espírito é ser humilde. Você precisa ser humilde. E humildade é a essência de todos os seus filhos. Deus quer, com isso, que você seja humilde, reconheça que depende dele, seja voluntário para se submeter a ele. Quer ver só? Lá em Tiago 4:6 está escrito: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tá, Penos? Portanto, submetam-se a Deus. Ou seja, Deus abençoa quem é humilde. Ainda em Mateus 18:4 ele diz: portanto, quem se faz humilde, tá, Penos? Como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Ou seja, a maior pessoa no reino é aquela que se faz menor, ou seja, aquela que se faz humilde. E você viu que eu falei algumas palavras ao longo da aula e vamos agora chamar o nosso dicionário bíblico grego. Bora lá. Ok, agora vamos para o nosso próximo dicionário de palavras bíblicas gregas. E a próxima palavra que eu quero que você anote aí é a palavra tapeinos, ok? Essa palavra ela possui 6 sinônimos que eu vou te falar agora. O primeiro deles é tornar baixo, rebaixar ou humilhar. Você pode olhar assim para essa descrição, você pode imaginar, por exemplo, um médico ou um grande advogado, um jogador de futebol que se encontra com alguém de uma profissão um pouquinho menos renomada, como um pedreiro, um entregador de pizza, e não se importa de conversar com aquela pessoa de igual para igual, sem tentar ser melhor que aquela pessoa ou humilhar ela para se sentir melhor, ok? Segundo, uma metáfora, a condição humilde reduzir as circunstâncias mais pobres. Terceiro, ser categorizado abaixo dos outros que são honrados ou recompensados. Quarto, humilhar-se ou rebaixar-se por uma vida humilde. Aqui eu posso te dar um exemplo de uma pessoa que tem um bom emprego, recebe um salário muito bom, por exemplo, uns 50 mil por mês, e tem as condições de ter uma qualidade de vida razoável. Razoável não, vamos deixar assim até bem boa. Um ótimo apartamento, um bom carro, roupas da moda, mas não se importa com isso e acaba tendo uma qualidade de vida razoável. Um carrozinho de alguns anos atrás ou roupas normais sem precisar se preocupar em se exibir para os outros. Número 5. Ter uma opinião modesta de si mesmo. E número 6. Destituído de toda arrogância. Se você tentar raciocinar um pouquinho de tudo isso que eu te falei, você provavelmente vai chegar na palavra humilde. É aquela pessoa que pode até ter muito, pode ter pouco, mas não se importa com isso, não se preocupa em tentar expor isso para os outros ou ser melhor. Aquela pessoa que não procura ser melhor que os outros. Já deu para perceber, né? Hoje a gente vai bater nessa tecla, humildade, seja humilde. Lá em Hebreus 12:9 está escrito assim: que nós nos submetíamos, ou quando os nossos pais nos disciplinavam,
e nós os respeitávamos por isso. E quanto mais a gente se submetia, capotaço, a Deus, ou seja, mais a gente vivia. O que Deus quer? Deus quer que voluntariamente nós nos submetemos a Ele. Lembra? Primeira decisão, submeter-se a Deus. Vamos abrir lá a sua Bíblia também em Romanos 8, do 6 ao 8, e lá está escrito: a mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. E a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete, capotaço, à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Ou seja, quem não se submete a Deus é completamente carnal, logo não pode agradá-lo, porque uma atitude voluntária é ceder, cooperar, assumir uma responsabilidade e levar uma carga. E a pobreza de espírito é tão importante quanto a sua recompensa. Lembra lá que a gente já leu, em Mateus 5,3 está escrito: os humildes herdarão o reino dos céus. Logo, se a gente não é humilde, é um problema, porque é sinal da nossa não salvação. Jesus conta na parábola do grão de mostarda, lá em Mateus 13:31, que o reino dos céus é como um grão de mostarda que alguém decide plantar, certo? E a gente vai agora tomar essa decisão, que é começar aqui na terra a se submeter a Deus, é começar esse plantio, tá certo? Portanto, ser pobre de espírito é importante, pois isso prova que você é salvo. Agora você viu que eu falei de novo outra palavra em grego, e agora nós vamos para o nosso dicionário bíblico grego. Bom, agora vamos para mais uma palavra do nosso dicionário bíblico grego, que é kapotasso. Ela tem 5 sinônimos. O primeiro, organizar sob, subordinar. O segundo, sujeitar, colocar em sujeição. O terceiro, sujeitar-se, obedecer. O quarto, submeter ao controle de alguém. E o quinto, render-se à admoestação ou conselho de alguém. Ou seja, é aquela pessoa que entende, que compreende que existe uma outra pessoa que tem uma autoridade sobre ela. Então, kapotasso significa submissão. Olá pessoal, vamos agora para o ponto 2, submissão voluntária às autoridades, tá? Abra a Bíblia aí em Tito, capítulo 3, verso 1. Vamos começar. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. A palavra aí para autoridades é exousia. Sejam obedientes, estejam sempre prontos para fazer o que é bom. Essa palavra, exousia, era usada tanto para governantes em geral, quanto para aquelas pessoas que tinham autoridade sobre outras pessoas, sobre outros seres humanos, tá? Há nas Escrituras textos que usam essa palavra nesse sentido de governantes, outros textos que usam essa palavra no sentido da autoridade que a igreja tem, né? E outros textos ainda que usam essa palavra nos dois sentidos, tá bom? Das duas formas, tá? Quando Deus criou o mundo, Ele ordenou e organizou uma estrutura de autoridade. Isso é bem claro, a gente vai ver os versos mais abaixo, mas se você quiser anotar é Romanos 13, do 1 ao 7 e Colossenses 1, do 15 ao 18, tá? Mesmo antes de Adão e Eva pecarem, já havia pré-estabelecido a autoridade. Quer ver? Abra a Bíblia aí em Gênesis e leia o capítulo 1, do verso 26 ao verso 30. Na ordem aí, tá? Deus, homem, animais e vegetais. A autoridade é uma característica de Deus que se vê em toda a criação, tá? Nos animais, por exemplo, as abelhas e os elefantes. As abelhas, elas têm uma colmeia organizada, tem a abelha rainha, tudo certinho, tem uma autoridade. A mesma coisa para os elefantes, tem o que puxa a manada, o que organiza, o que manda. Então a gente vê que Deus colocou autoridade em toda a criação. Um outro ponto, por que existe autoridade? Deus, Ele criou autoridade, Ele estabeleceu autoridades para a nossa proteção. Agora sim, abra aí Romanos 13,
o verso 3 e o verso 4, tá? Vamos lá. Já leu aí? Deu um tempo para você? Nem sempre, o que você precisa entender nesses versos, nem sempre essa autoridade, essa soberania que você tem sobre as suas atitudes, sobre o que você tem que fazer, sobre o que você quer fazer, na verdade, é boa, tá? Às vezes essa soberania vai atrapalhar você, você vai tomar atitudes que não são boas para você, são prejudiciais para você. Por isso Deus estabeleceu essas autoridades, para que elas te ajudem ou nos ajudem a seguir o caminho correto, tá? E outra coisa, a questão moral. Deus estabeleceu autoridades para manter o padrão moral que Ele queria para a humanidade, tá bom? É uma forma de proteger. Então, a autoridade também está na nossa vida para nos proteger. E pense assim, em todas as áreas da nossa vida há uma autoridade, tá? E agora eu vou chamar o Stephenson para fazer a parte do nosso dicionário bíblico grego. Muito bem, vamos agora para a nossa próxima palavra do nosso dicionário bíblico grego. E a próxima palavra é exousia. E essa palavra grega tem 5 sinônimos. Não, desculpa, 7 sinônimos, tá? Primeiro sinônimo é poder de escolha, liberdade para fazer o que quer. Número 2, o poder de autoridade, de ter influência, privilégio, tá? Número 3, o poder de reger ou governar, tá? O poder que alguém tem que cumprir a sua vontade, tá? E o número 4, autoridade sobre a humanidade ou autoridade sobre as pessoas, os seres humanos. Número 5, alguém que possui autoridade. E o número 6 é governador, um magistrado também, tá? E o número 7 e último é sinal de autoridade do marido sobre a sua esposa, tá? O que isso quer dizer? Se a gente reunir esses 7 sinônimos, eu vou dar um exemplo só para você entender o que é isso. Esse daqui se a gente reduzir esses 7, a gente vai encontrar uma palavra em português que é autoridade, tá? O poder de autoridade que o seu esposo tem na sua família, que o pai tem na família, certo? Um exemplo, eu sou o chefe da minha família, né? Minha família é composta por 2 pessoas, certo? Mas eu sou a autoridade, certo? Depois de mim vem a minha esposa. Um outro exemplo, numa igreja nós temos na nossa igreja nós temos 3 pastores principais, né? Sendo que o primeiro é o pastor Gleison, aí depois vem os outros pastores, pastor José, pastor Valci, e nós temos também outros líderes abaixo deles, tá? Então essa palavra exousia significa autoridade, tá bom? Alguém que tem o poder de exercer influência sobre outras pessoas. Uma pessoa que tem que ser obedecida, tá? Claro que não cegamente, mas uma pessoa que tem que ser obedecida, tá bom? Isso é o que significa exousia. É isso aí. Agora que você já aprendeu o que significa a palavra autoridade, né? Influência, privilégio, reger, governar, é isso que essa palavra quer dizer no grego. O Stephenson já explicou para você. Agora você precisa entender de uma vez por todas. Na nossa vida, em qualquer área, nós temos autoridade. E a primeira que nós vamos aprender é Jesus, tá? Essa é a autoridade universal, é a autoridade que está acima de todas as autoridades. Em Colossenses 1, do 15 ao 18, você vê que a criação e todas as coisas que foram criadas por Ele e através dele. Então Jesus é a nossa autoridade universal. Jesus tem poder sobre todas as coisas, inclusive sobre as leis da física, que dizem que tudo que sobe tem que descer, e a lei da gravidade. Tudo isso Jesus tem poder. Por isso ele pode fazer milagres, ele pode andar sobre as águas, ele pode vencer todas essas barreiras, porque através dele é que foram criadas todas as coisas, tá?
Quem rejeita esse sistema de autoridade? O que acontece com as pessoas que rejeitam as autoridades que são estabelecidas por Deus, que são estabelecidas por Jesus? Judas 1,8 e 2 Pedro 2,10 diz bem assim: da mesma forma, estes sonhadores contaminam seus próprios corpos, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Quando nós rejeitamos essas autoridades, rejeitamos a autoridade de Jesus, é dessa forma que nós estamos agindo. Rejeitando, nós estamos difamando os seres celestiais, tá bom? E 2 Pedro 2,10 diz assim: especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade, insolentes e arrogantes. Tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais, tá bom? Então você precisa entender que você precisa fugir desses desejos da carne. É isso que Deus quer, para que você não caia em pecado, para que você não haja como o versículo diz, né? Difamando os seres celestiais, tá? Segunda autoridade que nós temos na nossa vida, vocês vão aprender, né? E vai ser o primeiro brotinho que você vai estar plantando, tá bom? A segunda é a família. Tá legal? A família é o nosso segundo nível de autoridade, tá? Lembre assim, sempre essa estrutura: Cristo, Pai, Mãe e abaixo os filhos. Essa é a estrutura de autoridade que Deus estabeleceu para a família. Efésios 5, 22 e 6:1 explicam bem o que é isso, tá bom? Mas antes de a gente ler essas passagens, a gente vai ler 1 Timóteo 3, 4, do versículo 4 e versículo 5. Abra aí a Bíblia, vamos lá. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele. De quem que está falando aqui nesse versículo? Do pai, tá? Primeiro nível de autoridade dentro da família, abaixo somente de Jesus Cristo, que é a autoridade universal, tá? Com toda a dignidade, ou seja, o pai tem que governar a família e os seus filhos serem sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Ou seja, o marido é aquele que governa a casa. A prioridade, a responsabilidade, é ele que vai dar conta, né, de toda essa parte de dirigir a família. Ele é que diz o caminho para onde deve ir, tá bom? Essa é a autoridade que Deus colocou. E aí, para as mulheres agora. Mulheres, sujeitem-se. A palavra para esse sujeitem-se em grego é kapotasso. Daqui a pouco vocês vão entender um pouco melhor, tá? A seus maridos, tá? Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Filhos, obedeçam seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não se desanimem. Colossenses 3, 18 ao 21, tá? A estrutura de autoridade de família fica bem estabelecida nesse versículo. Quem é primeiro? Maridos, depois as esposas, depois os filhos. Os filhos devem se sujeitar à autoridade da mãe e a mãe à autoridade do pai e assim sucessivamente, tá? Agora nós vamos ler Efésios 5, do 22 ao 24. Mulheres, sujeitem-se, de novo a palavra sujeitem-se, kapotasso no grego, tá bom? Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita, ou seja, kapotasso, de novo, a Cristo, veja que é a mesma palavra no grego, tá? Então, essa palavra de se sujeitar é a mesma para o marido e a mesma para Cristo, tá bom? Então, da mesma maneira que você se sujeita a Cristo, você se sujeita ao seu marido. Também as mulheres estejam em tudo sujeitas, novamente, a mesma palavra, a seus maridos, tá? O modelo de autoridade familiar é o modelo da autoridade de Cristo sobre a igreja, tá? Então, o casamento espelha Deus. É por isso que Jesus usa esse exemplo, que a igreja é a noiva, porque o casamento espelha as autoridades, a hierarquia que Deus montou para a humanidade, tá bom? Agora, Tito 2, verso 4 e 5. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos e serem prudentes e puras.
a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas. De novo, a mesma palavra, sujeitas, é kapotasso no grego, tá? A seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Mais uma vez, as mulheres mais experientes, que já se sujeitam aos seus maridos, que já obedecem à hierarquia que foi criada por Deus, podem ensinar as mulheres mais jovens, recém-casadas, também a se comportarem da mesma maneira, tá bom? E assim elas não vão difamar a palavra de Deus, que é assim que ele ensina, tá? A desarmonia da autoridade difama a palavra de Deus. A partir do momento que o filho toma a autoridade da mãe, ou a mãe toma a autoridade do pai, nesse momento você bagunça a harmonia que Deus criou para a família. E isso difama a palavra de Deus, tá? Então é como se você estivesse praticando mau testemunho. Por isso que o vizinho diz: ih, só tem briga aí nessa casa, depois eles querem me chamar para ir para a igreja dele. Tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Agora vamos lá para os filhos. Efésios 6, do 1 ao 4. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. A gente acabou de memorizar essa passagem também no Palavra Fest, né? Então tá bem vivo aí na sua cabeça, tá? E os filhos têm que ter bem claro isso na mente. Devem se submeter aos seus pais e devem se submeter a Deus. Essa é a vontade de Deus. Filhos, sujeitem-se a seus pais no Senhor, né? Obedeçam seus pais no Senhor. É por Deus que você faz isso. Da mesma forma que você deve se sujeitar a Deus, você deve se sujeitar a seu pai. Lembrando que a primeira autoridade é Jesus, depois a família nessa estrutura: pai, mãe e filhos, ok? E agora a gente vai para a nossa terceira autoridade. Mas aí, quando a gente aprende um pouco mais sobre a nossa terceira autoridade, a plantinha é como se ela estivesse se desenvolvendo. Ela cresce, tá bom? E aí você pode botar em prática a sujeição, né? A obediência às autoridades que você tem na igreja, tá? Lembrando, dentro da igreja, qual é a primeira autoridade? Sempre Jesus, é a autoridade universal. Sempre é a primeira autoridade, depois os pastores, depois os líderes e depois os membros. Opa, mas qualquer membro? Exatamente. Os membros, eles devem se sujeitar uns aos outros. Nós vamos ver isso nas passagens que a gente vai ler agora, tá bom? Hebreus 13, 17. Abra a Bíblia aí, vamos lá. Obedeçam os seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês, tá? Aqui nós devemos nos submeter às autoridades dos nossos líderes da igreja, tá bom? Por quê? Porque os líderes tomam conta de nós sabendo que vão prestar contas a Deus. Então eles fazem isso com cuidado, com amor. E quando nós não nos submetemos a essa autoridade, isso quer dizer que o nosso líder vai estar carregando a gente como um peso. E não é esse o objetivo, porque isso não vai ser proveitoso para quem? É para ele? Não, é para nós mesmos, tá bom? Então, vamos ler agora Tito 2:15. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Aqui, quando Paulo escreve essa carta para Tito, Tito é o pastor da igreja. E ele está dizendo assim: os pastores têm a autoridade de ensinar, exortar e repreender. Então, ele está dando toda essa autoridade para o responsável, para o pastor da igreja. Então, se um pastor chega comigo e chama minha atenção e me repreende, às vezes é até severo, é duro com as palavras comigo, ele tem autoridade para isso. E quem dá essa autoridade para ele é Jesus. Jesus deu essa autoridade, está na palavra dele. Lógico, tudo tem que ser com amor, né? A admoestação, ela é feita dessa forma. A exortação é com o objetivo de fazer você crescer e não de destruir você. Tá? Então, a partir do momento que nós entendemos que os nossos pastores, os nossos líderes, quando chamam a nossa atenção, quando puxam a nossa orelha, é para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, fica muito mais fácil nós nos submetermos à autoridade deles. Tá bom? Abra a Bíblia agora em 2 Coríntios 10, verso 8.
Pois ainda que eu me glorie tanto mais na nossa autoridade, né? E a palavra em grego é exousia, aí você já aprendeu, a qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei. Olha aí o exemplo. Mais uma vez o apóstolo Paulo está falando aí que essa autoridade foi dada por Deus para a edificação da igreja, para que ele tenha autoridade de chamar a atenção para que você cresça, para que você se desenvolva, para ele apontar para você onde você está errado, né? Deus dá essa autoridade para os líderes como ele dava para os profetas. Ou você acha lá que quando o profeta Natan foi e apontou o dedo na cara do rei Davi, ele ficou feliz? Ficou muito chateado, ficou triste, mas ele entendeu que era Deus chamando a atenção dele. Você precisa aprender que às vezes a boca do seu líder é a boca de Deus na sua vida, tá? Deus dá autoridade para os líderes, para a edificação da igreja, para que o corpo da igreja se desenvolva, né? Crie maturidade, cresça e isso faça com que a igreja funcione melhor, tá bom? Vamos ler agora 2 Coríntios 13:10. Por isso escrevo estas coisas estando ausente, para que quando eu for, não precise ser rigoroso no uso da autoridade. Mais uma vez, exousia no grego lá, essa palavra autoridade. Marque na sua Bíblia, você nunca mais vai esquecer, tá bom? Para que não seja preciso ser rigoroso no uso da autoridade, que o Senhor me deu para edificá-los e não para destruí-los. Mais um exemplo do que eu falei. 1 Coríntios 16, 15 e 16 diz assim também: vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto da Acaia e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo-lhes, irmãos, que se submetam, e aí a palavra é capotasso, para esse se submetam, o mesmo que foi usado para as esposas e para os filhos nos versículos da primeira parte que nós falamos da família, tá bom? Né? Então vamos lá. Que se submetam às pessoas como eles e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Ou seja, nós devemos nos submeter aos que se dedicam no serviço de Deus, tá? Ele está dando o exemplo aqui de uma família que trabalhava em prol da obra de Deus, em prol do Evangelho, e que as outras pessoas que estavam recebendo essa mensagem precisavam se submeter lá na cidade de Corinto a essa família, porque essa família sim tinha recebido a autoridade do apóstolo Paulo e de Deus para trabalhar dessa forma, tá? Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Aí já era para a igreja em Éfeso, Efésios capítulo 5, verso 21. Sujeitem-se uns aos outros, ou seja, eu devo me sujeitar ao meu irmão assim como ele deve se sujeitar a mim. Acontece muito em diversos ministérios. Às vezes é o pastor da igreja, vai estacionar o carro, o irmão vai lá e diz: estacione aqui desse lado, pastor, que é melhor. O pastor da igreja naquele momento tem que se sujeitar à autoridade daquele irmão, que é o responsável pelo estacionamento, tá? A mesma coisa comigo e com você. Hoje você pode ser líder de um ministério e liderado no outro, e você vai ter que se sujeitar à autoridade do líder do ministério em que você trabalha como liderado, tá bom? É esse tipo de autoridade que nós devemos nos sujeitar uns aos outros, tá? Hebreus 10, 24 diz assim: e considerem-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Efésios 4:2 diz assim: sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Nós devemos nos sujeitar uns aos outros para que a obra cresça, e nós devemos suportar um ao outro em amor, com toda a paciência, para que também haja o desenvolvimento da obra. Nós precisamos entender qual é o nosso lugar. Se naquele momento quem está exercendo a autoridade é outra pessoa e essa autoridade foi dada por Deus, você deve se sujeitar sim. Não importa quem você pensa que você é, você deve se sujeitar, tá bom? Filipenses 2:3 diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos, tá? Humildemente devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Que o nosso pastor Gleison dá uma definição para a liderança que é fantástica. É assim: qual é o significado de líder? O que mais trabalha.
Quando você se torna líder, é isso que você tem que entender. Você vai ser o que mais trabalha. E só isso não lhe dá o direito de tratar mal ninguém, de ser arrogante, de chamar a atenção das pessoas em público, de gritar com as pessoas, nada disso. O que você tem direito é somente a mais trabalho. E isso é muito bom porque é um prazer servir a Deus. Vamos continuar nossa aula agora ainda sobre submissão voluntária às nossas autoridades. Vocês já viram que nossa primeira autoridade universal, né, é Jesus. Depois nós vimos a família, igreja, e dentro da igreja eu queria falar ainda sobre uma questão ainda dentro dessa área da igreja que nós devemos submeter. Nesse caso, eu quero tratar dos jovens. Os jovens, a Bíblia vai falar em 1 Pedro 5, do 5 ao 6, que os jovens devem se submeter aos mais velhos, aos idosos. Vamos ler 1 Pedro 5, do 5 ao 6. Vamos lá. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Então, só para finalizar aqui nessa parte da igreja ainda, uma outra área que tem essa questão de submissão dos jovens com os idosos. Então, os jovens têm que submeter aos mais velhos, têm que respeitar os mais velhos dentro da igreja. Ok? Vamos agora para nossa próxima área que nós devemos nos submetermos voluntariamente às autoridades, que a nossa próxima área é o governo. Deixa eu colocar aqui nossa plaquinha, tirar aqui nossa plantinha e colocar uma plantinha maior, porque agora está crescendo. Ok. Você está vendo na sua tela agora do seu lado direito um triângulozinho. Aí está mostrando nesse triângulo, nesse primeiro triângulo, seriam os nossos governos maiores. No meio são os nossos governos locais e embaixo está nós, cidadãos. Então nós devemos nos submetermos e respeitar essas autoridades. Então o que significa isso? Significa que eu, você, nós como cidadãos, nós devemos nos submetermos na esfera federal, presidente, deputado federal, senadores, na esfera estadual, governador, deputado estadual, na esfera local, no município, prefeito, vereadores. Então nós devemos submeter-nos a essas autoridades governamentais. E qual é o texto usado para apoiar esse ponto? O texto é 1 Pedro 2, do 13 ao 14. Vamos ler juntos, se você puder abrir aí sua Bíblia rapidinho, vamos ler. Por causa do Senhor, sujeite-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja rei como autoridade suprema, seja os governantes, como por eles enviado para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Ok? Já foi explicado, o Gabriel já explicou que cada texto traz uma palavra diferente. Nessa palavra aqui ela tem um sentido mais restrito mesmo a autoridades. Tem texto que vai trazer essa palavra submeter-se, vai com um sentido mais amplo, ramificando todas as autoridades que existem na nossa vida. Mas aqui está falando especificamente das nossas autoridades governamentais, ok? Agora nós vamos para o nosso dicionário bíblico grego. Bom, agora nós vamos para a nossa próxima palavra do dicionário bíblico grego, que é tapenofrosine. Nós vamos falar 3 sinônimos. A primeira é ter uma opinião humilde de si. A segunda, senso profundo de significância. E a terceira é modéstia, humildade, submissão de mente. Ou seja, aquela pessoa que não é orgulhosa, aquela pessoa que não se acha melhor do que os outros. Então, tapenofrosine significa modéstia. É isso aí, agora você já sabe, né, o significado dessa palavra. E nesse momento você pode estar se perguntando
uma dúvida pode estar surgindo na sua cabeça. E se eu, ou você, né, pode estar se perguntando, me rebelar contra essas autoridades governamentais, o que vai acontecer comigo? Eu queria que você abrisse sua Bíblia agora ou acompanhasse a leitura desse texto. Esse texto de Romanos 13, do 1 ao 7, vai dizer o que vai acontecer com você e comigo se nós desrespeitarmos, se nós formos contra as nossas autoridades governamentais. Vamos lá, olha só. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Então, veja só que quando você, aqui está a sua autoridade, quando você vai contra, se rebela contra a sua autoridade governamental, você na verdade está indo contra Deus, contra a autoridade de Deus, porque foi Deus que colocou essas autoridades pra gente. É mais ou menos assim, nas famílias antigas, não sei se agora isso acontece, mas nas famílias antigas era assim. As famílias grandes, né, que tinham vários irmãos, o que acontecia? Os pais, quando saíam, eles deixavam geralmente o mais velho responsável pela casa. E ai de você, os mais novos, né? Os mais novos, se não obedecessem aquele irmão mais velho que ficou responsável pela casa. Se você desobedecesse esse irmão mais velho, você teria desobedecido o seu pai. Então, geralmente, quando isso acontecia, geralmente rolava uma peiazinha no pessoal que desobedeceu o irmão mais velho. Na verdade, você não estava indo se rebelando contra o seu irmão, você estava se rebelando contra o seu pai e a sua mãe, que deixaram o seu irmão mais velho deixaram o seu irmão mais velho, na verdade, responsável pela casa, deixaram autoridade com ele. É mais ou menos isso que acontece com a gente e nós na sociedade e os nossos governantes. É Deus que coloca eles para nos liderar, é Deus que coloca eles no governo e é Deus que tira. Então, você não precisa estar se rebelando contra a autoridade, você pode fazer críticas educadas, você pode mostrar certos erros que cometidos pelos seus governantes, mas você sempre faz isso com respeito, ok? Porque senão você está se rebelando, na verdade, contra Deus. Então agora nós vamos ver a nossa próxima área que devemos que nós devemos respeitar as nossas autoridades. E qual é essa área? É o trabalho. Então quem é a nossa autoridade no trabalho? É o nosso patrão, é o nosso chefe, ele é a nossa autoridade. Nós devemos respeitar, nos sujeitarmos ao nosso patrão também, ok? Qual é os textos que nós usamos qual é o texto que nós usamos para apoiar essa ideia? Anotem aí, 1 Pedro 2,18, Tito 2,9, Efésios 6, na verdade, do 5 ao 8, que vocês já até decoraram no Palavra Fest, e Efésios 6,9, que vai tratar como os patrões devem tratar os seus funcionários também. Mas antes vamos fazer uma observação. Nesses textos todos, uma palavra pode soar estranho para vocês, que é a palavra escravos. Ele vai tratar, os textos vão falar sempre de escravos.
Mas entenda que a sociedade daquela época se organizava daquela forma. Naquela época era aceitável escravos. Hoje na nossa sociedade não. Hoje não existe, não aceitamos escravos mais. O que Deus, quando Deus está usando esses textos, ele está falando, ele está fazendo uma relação entre empregado e patrão e a obediência hierárquica entre os dois. Então Deus não está apoiando escravidão nem nada do tipo. Hoje aquilo era cultural e hoje nós, na nossa cultura, não aceitamos isso. Ok? Então, passando essa observação, vamos ver nossos textos bíblicos sobre isso. 1 Pedro 2,18. O que vai dizer lá? Escravos. Lembra que eu já disse escravos? Nos nossos dias atuais é empregado, funcionário, não é escravo naquele sentido, ok? Escravos, sujeite-se, capotaço é o nome da palavra, aos seus senhores, com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Olha só, se o seu patrão é aquele patrão chato, mau, rabugento, você a si mesmo deve respeitá-lo, a si mesmo deve se submeter a ele, ok? Não é só os patrões legaizinhos que a gente deve se submeter, não, é os maus também. Ou pede para sair, né? Como o pessoal fala por aí. Se você não aguenta mais se sujeitar a ele, pede para sair, procura um outro emprego. Mas se você trabalha com aquele patrão, se você trabalha com ele, você tem que se sujeitar a ele, ok? Vamos lá para o nosso próximo texto. Tito 2,9. Ensine os escravos a se submeterem em tudo os seus senhores, a procurarem agradá-los e não a serem respondões. Olha só, você que reclama do seu chefe, fica reclamando do seu chefe. Isso não é algo legal, não é algo bom, Deus não se agrada disso. E o nosso próximo texto é o texto que você já decorou na semana passada no Palavra Festa, né? Então você já está fera, eu vou só ler, nem você já meditou, nem vou explicar muito sobre esse versículo, porque você já sabe bastante desse versículo. Vamos lá. Escravos, submetam os seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhe não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor, e não a homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. E o verso 9, né, vai falar de como os patrões devem tratar os seus empregados, que é da mesma forma, ele também vai falar. Vamos ler. Vocês, senhores, tratem seus escravos, empregados no caso, da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. E ele não faz diferença entre pessoas. Ok? Agora deve estar surgindo uma dúvida na cabeça de vocês. Pode surgir essa dúvida. Muita gente pergunta sobre isso. Legal, eu tenho minhas autoridades aqui na família, na igreja, no governo, no trabalho. Essa autoridade, a Bíblia fala que eu tenho que respeitar e fazer o que ela manda. E se essa autoridade manda eu fazer alguma coisa que eu acho que seja errado? Se essa autoridade manda eu fazer algo errado, aqui eu queria que você escrevesse esse princípio, que é o princípio da autoridade superior. O que significa isso? Significa que quando das suas autoridades, seja ela qual for, der uma ordem para você, que é contra a ordem de Deus, você não segue essa ordem, porque você precisa primeiro, a ordem maior, nossa ordem maior é Deus, nossa autoridade maior é Deus. E da onde nós tiramos esse princípio? É lá de Atos 5:29. O que tinha acontecido lá em Atos 5:29? Os apóstolos tinham sido presos pelas autoridades locais lá. E o que aconteceu? Eles foram maltratados, açoitaram eles e pediram para eles não falarem mais desse Jesus. Eles disseram, e como os apóstolos respondem? É preciso obedecer primeiro a Deus do que a homens. Ou seja, aqui estava a autoridade dos apóstolos e essas autoridades deram uma ordem para os apóstolos. Só que essa ordem era contrária a uma ordem que Deus já tinha dado. O que Deus tinha dito para os apóstolos? Para os apóstolos, preguem em Samaria, na Judéia e nos confins da terra. Era uma ordenança de Deus para os apóstolos, para eles pregarem em todos os cantos
o evangelho da salvação, pregarem Jesus. E o que aconteceu nesse momento? As autoridades dos apóstolos deram uma ordem para ele, uma ordem que era contrária à ordem de Deus. Então, eles não obedeceram essa ordem, eles continuaram pregando, continuaram seguindo, fazendo o seu ministério, e eles não pararam, porque eles preferiram obedecer primeiro a Deus. E assim mesmo é na nossa vida. Nós precisamos obedecer primeiro a Deus e não a homens. Se qualquer ordem de homens vier contra a ordem de Deus, nós não obedecemos. Seja a sua autoridade em casa, seja a sua autoridade na família, seja a sua autoridade na igreja, no governo, nós não seguimos essa autoridade quando a ordem dessas autoridades vai contra a ordem de Cristo, ok? Vamos falar de uma coisa agora que acontece, que eu acho muito importante falar, acontece às vezes. Quando a gente está, por exemplo, na igreja, aqui na igreja, você tem vários líderes dentro da igreja e tem uma tendência, às vezes, nas pessoas, em algumas pessoas, de obedecer apenas o líder maior da igreja. Eu só vou fazer se o pastor Gleison mandar eu fazer. Isso é perigoso, isso mostra orgulho no seu coração. Você tem o pastor Gleison como autoridade, mas o pastor Gleison na sua igreja colocou outros líderes que você deve respeitar. Então, não caia nessa armadilha, isso é muito perigoso, de querer obedecer só o maioral, o líder maior. Não, se esse líder colocou outros líderes, como no ministério, no GA, esse líder colocou e você tem que respeitá-lo, ok? Se você tiver alguma coisa contra o líder, você conversa, faz como o procedimento que a Bíblia ensina, e não desrespeite, e não vá contra essa liderança, porque isso não agrada a Deus, e isso mostra um coração orgulhoso da nossa parte, ok? Cuidado com isso, porque a Bíblia diz que o orgulho precede a queda, então nós temos que ter muito cuidado com o orgulho, ok? Agora você vai estar vendo na sua tela aí um quadrozinho, e nesse quadro vai estar família, igreja, escola, trabalho e governo. O que eu quero que você faça nesse momento? Você está vendo de um lado tem os nomes, né, do que eu falei, família, igreja, escola, trabalho e governo, e lá no final, no meio tem uma linhazinha, lá no final tem um parêntese. O que eu quero que você coloque em cada área dessa? Eu quero que você coloque uma nota de como você está em cada área dessa, para você se avaliar, para você ver se, por exemplo, na sua família, você está obedecendo às autoridades na família, na igreja, você está obedecendo às suas autoridades na igreja, está respeitando essas autoridades, na escola, no trabalho, no governo. Então você vai dar uma nota para cada uma dessas áreas. Depois você no meio, vai ter um espaço, né, no seu caderno, você vai fazer exatamente esse quadradinho como no seu caderno, como está no vídeo. Então você vai escrever, depois que você colocar a nota para cada área, você vai escrever se foi bom, se você está bem nessa área, se você está regular ou se você está ruim. E eu aconselharia você, se você tiver uma área que esteja ruim, tomar decisões para melhorar nessas áreas. Porque é essa a vontade de Deus. Deus quer que a gente nos submetamos às nossas autoridades, ok? E isso agrada o coração de Deus, porque quando nós nos submetemos a essas autoridades, nós estamos fazendo a vontade de Deus, porque foi Ele que colocou essas autoridades na nossa vida, ok? Deus abençoe vocês e vamos continuar aprendendo mais ainda. Vamos lá, nós vimos as duas principais decisões que você tem que tomar para ser mais pobre de espírito, agora vamos ver a última. A primeira era submeter-se voluntariamente a Deus. A segunda, submeter-se voluntariamente às suas autoridades. E agora a terceira, a quem eu tenho que me submeter? Não, a ninguém, agora a gente vai tirar. E o que tem que tirar? O que a gente falou a aula inteira? Humildade, seja humilde, seja modesto. E qual é o oposto disso? A pessoa orgulhosa. Então, a terceira decisão que você tem que fazer para ter mais pobreza de espírito é eliminar de qualquer jeito o orgulho. Lá em Provérbios 16:5 está escrito: o Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. A falta de pobreza de espírito gera o orgulho, falta dessa humildade gera o orgulho.
E lá em Salmos está escrito 42:7, que um abismo chama o outro, ou seja, é uma consequência. O orgulho e o espírito crítico são consequências da violação da primeira qualidade do caráter de Cristo. E qual é o conceito de orgulho? O que é esse orgulho? Eu sei que você sabe, mas vamos lá, pautar. É um conceito exagerado que alguém faz de si próprio, um sentimento elevado de dignidade pessoal, soberba e aquilo que alguém pode orgulhar-se, né? E Deus não gosta de orgulho. Orgulho, ele gera desgraça, já a humildade gera sabedoria. Em Provérbios 11:2. Quando vê orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com todos os humildes. Ou seja, você precisa entregar todos os seus direitos, você precisa sim falar mais de você, né? Considerar sempre os outros superiores a você. E o primeiro de todos, primeira criatura a se exaltar, a querer ser maior que todo mundo, a ter essa vontade de ser, vamos supor, elogiado, foi quem? Satanás. E isso trouxe muita desordem e destruição, e a gente vê isso até hoje. O homem é muito induzido por esse espírito do orgulho também. Logo, ele se rebelou e se rebela, e as consequências disso é a separação total entre o homem e Deus. E quais são os sinais que o orgulho apresenta, né? A pessoa que é orgulhosa, o que ela geralmente faz? Olha só, ela tem uma autoimagem muito exagerada de si mesma, ela não aceita críticas tão facilmente, ela não gosta de muitas observações, ela tem que ser o centro das atenções e a ideia dela geralmente tem que ser a mais importante, sabe? A ideia, se não for, não serve. Dificilmente aceita que está errado, não gosta de ser contrariado de jeito nenhum, é irônico, faz muito deboche, tem um excesso de confiança e, como o Lázaro destacou bem no final, tem dificuldade a submeter-se às autoridades intermediárias. O que é isso? Se obedece se for autoridade máxima, maior. Olha, aqui na nossa árvorezinha, o orgulho seria a perda de cada frutinho desse. Cada sinal desse é um perco de um fruto que você conquistou, tanto submetendo-se a Deus, submetendo a autoridades. Nada disso adianta se você tem esse orgulho, esse excesso de orgulho. Tudo bem? Muito bem, espero que você tenha gostado da aula, tenha curtido, tá bom? E agora que acabou, olha só que legal, acabou a Palavra Fértil, eu sei que você se dedicou, se esforçou, certo? Também confesso que foi um pouquinho difícil, mas espero que você tenha conseguido. Mas acabou a Palavra Fértil e nessa aula de 8 qualidades do caráter de Cristo nós temos uma apostila, tá bom? Essa apostila vai ser enviada para você se não já foi enviada, tá bom? E aqui também na descrição do vídeo vai estar também o link da apostila, tá? Se você não recebeu, baixa pelo link e pode acompanhar a aula com a apostila, tá bom? Na igreja também vai ter, na próxima semana vai ter algumas apostilas impressas aqui na igreja. Se você precisar, não conseguir baixar, não conseguir imprimir, pode vir pegar aqui na igreja que vai ter algumas aqui na igreja, tá bom? Espero que você tenha gostado. Essa foi a nossa primeira aula de 8 qualidades do caráter de Cristo.